Amém. Queremos compartilhar algo com vocês nessa noite que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. A gente sempre procura, durante o mês, liberar uma proclamação profética, mas eu quero compartilhar algo que Deus tem falado ao meu coração, que de alguma forma possa edificar a sua vida, que faça sentido na sua vida, amém? Eu não sei você, sem citar, sem apontar, mas faz parte dos dias do fim que nós vivemos. Mas o fato de fazer parte dos dias do fim, eu não preciso estar na estatística, hein, gente? Porque você lê em Mateus capítulo 24, Jesus falando acerca dos sinais dos dias do fim. Nós lemos em Timóteo, Paulo falando como seriam os homens dos dias do fim, a humanidade, tantos outros textos bíblicos. Eu não preciso entrar nisso. A Escritura fala em Apocalipse capítulo 14, que existe uma geração nos últimos dias que vai seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. E acerca dos dias do fim também fala em Joel e tantos outros textos escatológicos que falam acerca do dia do Senhor na Escritura. E Joel vem falando que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando a Bíblia fala que é toda, é toda. Então eu quero profetizar, já começar profetizando sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que está nos visitando, você que está chegando há pouco tempo, você que está na sua casa. Eu quero profetizar que nesses dias serão dias onde nós, como filhos e filhas, vamos deixar o lugar de apontar os dedos, de falar, mas eu, mas o outro, mais. E vamos falar, Senhor, vem, derrama o teu Espírito, como cantamos e clamamos. Vem, derrama o teu Espírito sobre os meus filhos. Vem, derrama o teu Espírito sobre o meu casamento. Vem, derrama o teu Espírito sobre a minha casa. Porque isso é promessa para os dias do fim, que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Faz sentido isso para você? Mas a realidade que nós temos visto, não só no Rio de Janeiro, mas de uma forma geral, temos conversado com alguns pastores amigos, é que existe uma geração, depois você entra lá no nosso canal no YouTube, Mevan Recreio, tem uma palavra que eu ministrei há uns meses atrás, esse ano eu acho, que foi sobre propósito. Fala assim comigo, propósito. Fala mais alto, eu sei que está comigo com preguiça, mas se quiser não fala não, mas quem está com vontade fala assim, propósito. Aí você deixa quem está com preguiça não falar. Não tem problema. Tem uma palavra que eu ministro lá, está no nosso canal, sobre propósito. E o que nós temos visto, de uma forma geral, eu não vou falar da igreja, né? Que a igreja do Senhor, Apocalipse 19 fala aqui, ela si mesmo se ataviou. Então a igreja do Senhor está sendo adornada. Ela está sendo tirada do meio das instituições. Está sendo preparada para o grande dia do Senhor. Mas existe uma sociedade gospel, não sei como chamar, de forma geral, que entra e sai sem causas, ou com causas próprias. Fala assim comigo, uma causa maior do que a minha própria vida. Você pode fechar os seus olhos, para que você fale com o entendimento. Fala assim, uma causa maior do que a minha própria vida. E isso não tem a ver se eu estou bem ou se eu estou mal, se financeiramente está como eu gostaria ou não, se a minha realidade hoje está como eu gostaria ou não, como eu planejei talvez no início do ano. Mas tem a ver, independente de como está a minha realidade, existe uma causa que é maior do que as minhas emoções, do que os meus desejos, do que as minhas meninices, do que eu acho, do que eu penso. E essa é a causa do Evangelho de Cristo. Eu creio que nesses dias, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus está realinhando a rota da sua igreja, para fazer reavivar em nós a causa do Evangelho de Cristo Jesus. A causa pela qual o Senhor Jesus, eu não vou falar hoje aqui sobre o propósito eterno de Deus, que vem de Gênesis e Apocalipse,
Que a Escritura fala em Apocalipse que o Cordeiro já havia sido morto antes da fundação do mundo. Sempre houve um desejo no coração de Deus em se relacionar com os seus filhos. Apocalipse fala que depois de todas as coisas, ao cumprimento de todas as coisas, e eis o tabernáculo de Deus com os homens. E aí, o propósito dele é revelado. E agora eles verão a minha face, e eu serei o seu pai, e eles serão o meu filho, os meus filhos. Então sempre houve o propósito de Deus em se relacionar com os seus filhos, mas no meio do caminho ele precisou enviar Jesus. Você conhece bem a história, né? As nossas crianças também. E a gente, com a correria dos dias, e os dias de fato, se você for parar para pensar nos desafios que você tem para essa semana, e nós como igreja também, a gente não dá conta. Respira. Talvez você, os seus desafios pessoais, né? Não dá um negócio. Hoje em dia, Fernanda se formou em psicologia, né? Mas se tiverem outras pessoas aqui da área, infelizmente é uma realidade, com diagnóstico ou sem, de pessoas boas, simples, ou pobres ou ricas, com síndrome cheios de ansiedade, não é? Porque há uma urgência e as minhas coisas, eu preciso correr para fazer as minhas coisas. E nós nos esquecemos da causa pelo qual nós fomos comprados. Há uma necessidade urgente nesses dias de Deus levantar você e eu, você aonde quer que o Senhor te enviar, no seu trabalho, com a sua parentela, aonde quer que Deus te enviar, e nós também aqui, dentro da nossa responsabilidade, como arautos da verdade, para que a causa do Evangelho não seja esquecida pelas urgências, pelas meninices, pelas síndromes. E com todo respeito, nós sabemos que são reais e precisam ser tratadas. Verdade. Deus está levantando na sociedade homens e mulheres que vão ter não só técnica, mas homens e mulheres de Deus para ajudar no tratamento. Eu sei disso. Mas nós não podemos esquecer da causa do Evangelho. Nós como igreja, nós procuramos sempre ajustar a nossa agenda, né? Nós estamos aqui há 1 ano e 9 meses nesse prédio, e a gente sempre procura ajustar a nossa agenda para que a agenda não seja lotada de eventos, para que você tenha um tempo familiar, para que você tenha um tempo de comunhão com seus filhos, com a sua família. É intencional. E tudo que fazemos com jovens, com homens, com mulheres, com crianças, são ferramentas, mas não é o propósito principal. O propósito principal, assim como nós estamos reunidos aqui uma vez por semana, à noite, domingo às 18h30, às quintas-feiras, é para que possamos conferir, é para que possamos adorar, é para que possamos ser cheios e levantar o nome do Senhor numa assembleia solene como essa, sempre entendendo a causa, nunca nos perdendo da causa. Não tem a ver com placas, não tem a ver com levantar o nome de homens, mas tem a ver com reacendermos o nosso coração, como Paulo disse a Timóteo: reaviva o teu coração pela causa. Você pode fechar um pouco os seus olhos aí no seu lugar. Você que está na sua casa também, fecha os seus olhos. Eu sinto isso no meu espírito. Fecha os seus olhos todos. Respira fundo aí no seu lugar. E eu quero te dizer algo. A Escritura fala que nós temos que trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E são tantas notícias. A mídia então é expert em tirar a esperança das famílias. É intencional, é estratégico. Mas feche os seus olhos, que você possa trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. A nossa oração é a mesma oração de João Batista: que ele cresça e que eu diminua. Que eu diminua como? Com as minhas opiniões, com as minhas razões. Que eu diminua com as minhas preferências.
Evangelho não é preferência. Esse púlpito não é um balcão do SUS para pedintes. Essa plataforma é só uma estrutura. Mas existe uma causa maior que a plataforma. Existe uma causa maior que a estrutura. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Você pode trazer à sua memória nesses minutos da onde o Senhor te tirou. Alguns estavam envolvidos com adultérios, com pornografia, com vícios, com religiosidade. Eu não sei qual é a sua realidade familiar, mas traga a sua memória da onde o Senhor te tirou. Traga a sua memória. É isso. E quando você olhar para os seus desafios da semana, você vai olhar, peraí, é óbvio que eu vou entregar ao Senhor e vou confiar e vou fazer a minha parte, porque eu sei o que Ele já fez em mim. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Declara essa canção. Feche os seus olhos, se você puder erguer as suas mãos. Levante seus braços a Ele, declare. Feche os seus olhos, meu irmão. Traga a sua memória, traga a sua memória. A beleza revelada do Pai, Cristo. Faz sentido isso para você? Fala assim, uma causa. Fala assim, uma causa maior do que a minha própria vida. Abra comigo a sua Bíblia. Nós temos alguns textos pontuais. Vamos ver até onde nós conseguimos construir no tempo que temos hoje, amém? Eu queria compartilhar com vocês Gênesis 12, do 1 ao 4, é um texto muito conhecido, que fala da palavra, da promessa que estava sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Você conhece bem, né? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você ainda não sabe, eu vou te mostrar no meio do caminho. Pode seguir até o 4. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló, fala assim, Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então você conhece bem a palavra do Senhor, a promessa. Quando Abraão, hoje não dá tempo de falar sobre a história de Abraão, eu só quero trazer algo pontual aqui, sobre caminharmos por uma causa. Quando Abraão recebe essa palavra, você sabe, ele obedece imediatamente. Só que não obedece 100%, ele obedece uma parte. Porque ele fala, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, deixa a tua parentela. Ele levou Ló. Deixa eu te falar uma coisa aqui para a gente começar. Ló não fazia parte da causa que Deus tinha para Abraão. E você sabe tudo o que aconteceu no meio do caminho. A partir desse dia, a partir desse encontro que Abraão teve com o Senhor, ele recebe uma causa, e ele passa a viver por essa causa. Fala assim comigo, uma causa. E ele passa a viver por essa causa. Só que ele levou Abraão, não fazia parte. Abraão levou Ló, não fazia parte da causa. O que é causa? É bem simples. A palavra causa fala de razão, motivo para viver, motivo para existir, propósito, o motivo da sua existência. Isso é a causa. E o motivo da existência de Abraão passou a ser essa palavra. Mas essa palavra não tinha a ver somente com Abraão, tinha a ver com toda uma geração.
Quantos tem uma palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida? Eu sempre gosto de te trazer a memória. Você que está na sua casa também. Deixa eu te falar. Se essa palavra só tiver a ver com você, com a sua família, confere novamente. Porque a palavra que Deus trouxe a Abraão, e Deus sempre traz para o coletivo. Nos 2 últimos meses nós falamos sobre o poder da igreja, de sermos nós, façamos nós. A palavra que Deus traz a Abraão, fala, que palavra poderosa, né? Abraão tinha, falou, não, toda a descendência, toda a geração tinha uma palavra. E ele se posiciona em responsabilidade por causa da causa, o motivo da existência dele. Agora abra comigo rapidamente em Gênesis capítulo 50, versículo 24 ao 26. Gênesis 50, do 24 ao 26. E aí a gente já chega em José, né? O bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. E havia uma palavra sobre essa descendência, sobre essa geração. Disse José aos seus irmãos: eu morro, mas porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou morrer, mas a palavra não vai morrer, a causa não vai morrer. Faz sentido isso, gente? Pode seguir. José fez jurar, e um judeu, ele entende muito bem o que é isso, esse juramento. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. E ele fez um juramento. Eu sei que a palavra vai se cumprir. Esse visitará, quando ele fala, eu sei que Deus vos visitará, sobre a palavra que estava sobre Abraão, Isaac e Jacó. Esse visitará, ele significa, ele vai visitar para comissionar e convocar. Ele vai visitar como passando a tropa em revista. Ele vai vir para convocar o povo. É isso que significa esse visitará, para o cumprimento da palavra. Ele vai cumprir a palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre o teu coração. Vença as vozes da intimidação. Eu quero liberar que a sua semana, essa semana ela não vai ser incrível porque você agora não. Ela vai ser incrível porque você está se posicionando, lutando contra, vencendo toda a voz de intimidação. José fala: certamente eu vou morrer, mas ele visitará vocês. Gênesis 13, 19, rapidamente, não precisa abrir seu projeto aqui para nós ganharmos tempo. Êxodo, capítulo 13, versículo 19. E aí nós vemos aproximadamente 400 anos depois, 4 gerações aproximadamente. E olha o que acontece, você conhece. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Você conhece a história de toda a trajetória que o povo de Israel viveu, que Deus permitiu o povo de Israel viver com Moisés, a saída do Egito, do Mar Vermelho. Você conhece bem a história, né? E na saída do Egito, o povo leva despojos. Você lembra disso, gente? Você lembra? Essa parte da Bíblia que você leu? O povo leva os despojos, ouro, animais, mas a única coisa que Moisés leva é uma palavra. Ele leva os ossos, ele vai lá e pega o caixão de José, porque aquele caixão, ele simbolizava um cumprimento de uma palavra. Eu não sei qual tem sido a sua realidade nesses dias, meu irmão, minha irmã, mas se levante, porque você precisa carregar o cumprimento da palavra de Deus. Mas como diz a canção, você não pode desistir. Você não pode desistir no meio do caminho, por causa das suas preferências pessoais. Você não está muito bem. A Escritura fala que nós não somos daqueles que retrocedem.
caminho não deu certo, eu não gostei, não. 400 anos aproximadamente depois, o povo com ouro, com animais, com os despojos que Deus permitiu, e Moisés com o caixão debaixo do braço, que apontava para o cumprimento de uma palavra. Você está entendendo algo aí? Deixa eu te falar. E era lícito, Deus permitiu o povo levar os despojos do Egito. O povo quase foi empurrado, né? Toma aqui o ouro, vai embora com as suas pragas. Mas deixa eu te falar, quem vive por uma causa nesses dias não vai ficar parando em coisas, não vai ficar parando em pequenas construções, não vai ficar parando em coisas. Quem vive por uma causa vai andar na contramão, contrariando, e para de querer se justificar, fica calado, se esconde em Deus, para que a seu tempo Ele cumpra aquilo que Ele prometeu, que não tem a ver somente com a sua família ou com a sua casa, tem a ver com toda uma geração. É uma responsabilidade geracional. A atitude de Moisés era uma responsabilidade geracional, com ele, com seus antepassados e com a próxima geração. Fala assim, uma causa maior que minha própria vida. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 17. Vamos correr com alguns textos aqui. Êxodo 1, do 15 ao 17, me ajuda. E aí a história se segue. O rei do Egito ordenou as parteiras. A gente está voltando um pouco, né? Dá uma volta na história. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamavam Sifrá e Puá, pode seguir até o 17, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Havia uma promessa sobre aquela geração, de que por causa de, a partir de Abraão, todos seriam benditos. Lembra da palavra? Alcançava eles. E as parteiras hebreias, parece que elas estavam sintonizadas, elas estavam sintonizadas com a vontade do Pai, e por temer a Deus, vivendo no Egito, na cultura do Egito, mas temendo a Deus, elas não cumpriram aquela ordem, e elas deixaram viver os meninos. Eu quero declarar que nesses dias existem parteiras rendidas à vontade de Deus. Existem parteiras, existem homens e mulheres como essas parteiras hebreias que estão discernindo o que Deus está falando nesses dias. A ordem era clara: matai. Mas as parteiras estavam, não, existe uma palavra. E elas, por causa, movidas por uma causa maior do que a própria vida delas, uma causa que poderia levá-las à morte, elas não obedeceram. Aonde está essa igreja? Aonde está essa igreja? Eu creio que você e sua família fazem parte disso. Sifrá e Puá não é coincidência. O nome delas significa das tuas pureza. Uma geração que nesses dias escolheu o lugar de pureza, não de perfeição. O que é o lugar de pureza? É de ser perfeito. Agora eu sou chata, ai que saco, não posso fazer nada. Não é isso. O puro não é aquele que, nós aprendemos isso, não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava imediatamente, porque ele sabe o poder do sangue que está sobre ele. Ele sabe o poder daquele que o resgatou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele sabe a causa pelo qual ele foi comprado. E essas parteiras, o nome significava pureza. Eu creio que Deus está levantando uma geração nos últimos dias em pureza, com o coração puro, com o coração lavado, dizendo: Senhor, sonda as minhas motivações, sonda as intenções do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Corrija a minha rota, lava o meu coração, ó Deus, porque eu quero viver pela tua causa.
nesses dias a gente entende, nós entendemos que existem estruturas, falasse comigo, estruturas que nos roubam da causa. Meu pastor, esses dias eu estava ouvindo algo dele, pastor Juscelio, e isso pegou o meu coração por dentro. E eu creio que existem estruturas, nós podemos ver, são desenhos, se repete, muda as pessoas, muda as famílias, mas os desenhos se repetem, são quase que os mesmos. Existem estruturas nos dias que nós vivemos, intencionais, para nos roubar da causa do Evangelho de Cristo Jesus, pelo qual nós fomos comprados. Que estruturas são essas? Eu coloquei aqui, eu fui escrevendo, o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu fui escrevendo, talvez você vá lembrar de outras. Mas eu coloquei aqui, por exemplo, esse prédio aqui, é uma estrutura. A gente procura sempre melhorar as instalações, estamos em obra, mostramos aqui para os irmãos. Mas nós procuramos sempre melhorar, para quê? Para servir com excelência, para que os irmãos, né, tantos motivos normais e naturais, para que essa estrutura nos sirva. Mas o que acontece nos dias em que nós vivemos? Existe uma geração que está trocando as prioridades. A estrutura, ela tem que servir a causa, e não é a causa que vai servir a estrutura. Então esse prédio, nós usamos o microfone para que chegue a todos, e a internet para que o Evangelho seja propagado. É só uma estrutura, mas ela não é o fim. A sua casa, uma casa sua, onde você mora, é uma estrutura. Agora eu vou falar de lar, né? Ok? Existe a casa e existe o lar. Também é uma estrutura, mas ele não é o fim. Pastora, mas agora você falou de lar, não é o fim. Não. Os nossos filhos precisam saber que nos dias bons e nos dias maus, o nosso lar e a nossa casa está para servir a causa pelo qual nós fomos comprados. Se estamos bem ou não, nós temos uma causa que é maior do que a nossa própria vida. Outra estrutura, sua carreira, o trabalho que Deus confiou na sua mão, talvez uma empresa, é uma estrutura, mas não é o fim. É só uma estrutura para servir a causa. Tá pegando, gente? O trabalho que Deus confiou talvez não seja o que você quer, mas nesse momento, finanças, o que você tem hoje lá na sua conta, é só uma estrutura para servir a causa. E a gente troca. E a estrutura não está bem, e eu desisto. Ué, qual é a maior, a causa ou a estrutura? Nós precisamos reacender diariamente. Escreve nos umbrais da sua casa, na entrada, na saída, qual é a causa, o motivo pelo qual a sua família existe. E aí, quando não tiver o dia bom, seus filhos vão ler: papai, hoje o dia não está bom, mas nós temos uma causa que é maior do que essa casa, não tem? Temos uma causa que é maior do que essa casa, então vamos viver pela causa. Tem alguém aí, gente? Não sei se faz sentido, eu fui anotando. Existem estruturas de crenças e costumes familiares que a gente carrega, assim como Abraão carregou a Ló. São estruturas familiares que nós carregamos, que se tornam maior do que a causa, facilmente na primeira briga, né, familiar. Existe uma causa acima disso tudo. Existe um cordeiro que morreu e ressuscitou. Faz sentido isso, gente? Por exemplo, nosso corpo, a Escritura fala que ele é templo. Vamos, gente, bem EBD. Ele é templo. Muito obrigada, de nada. É uma estrutura, ok? Mas primeiramente, nós somos feitos. Gênesis 1:26 fala isso, que nós somos a imagem de Deus. No Novo Testamento fala que nós somos feitos nessa ordem: espírito, alma e corpo. Só que essa aqui é a minha estrutura. Esse corpo é uma estrutura. E aí eu começo a cuidar dele, porque ele é templo do Espírito, e me esqueço da causa. Até isso, nesses dias, essa geração está andando na loucura.
Se o teu tempo que você cuida do seu corpo é maior do que o seu devocional, está errado. A estrutura tem que servir a causa. Isso aqui é uma caixa, uma estrutura. Mas primeiramente eu sou espírito. Mas dentro de mim, e eu também sou alma. E qual é a estrutura da alma, gente? Mente, vontades e emoções. A nossa alma é feita de mente, vontades e emoções. Quais são as estruturas que Deus nesses dias quer quebrar? Por que eu estou falando isso? Porque as estruturas mentais, 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, a escritura fala sobre fortalezas, sobre estruturas de fortalezas, sofismas, raciocínios, pensamentos que precisam ser levados cativos à obediência de Cristo Jesus, porque a minha alma precisa servir a causa. Então, para isso, eu preciso aplicar a lei maior em mim. A lei da Escritura que fala que as fortalezas, que embora sejamos carne, não lutamos segundo a carne. 2 Coríntios 10, versículo 3. Mas as armas da nossa luta, que lembra, não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus. Existe uma altivez nesses dias, jovenzinhos com altivez. Isso tudo está sendo levantado contra o conhecimento de Cristo Jesus, para que o conhecimento de Cristo Jesus não chegue a nós, não chegue a uma geração, não chegue a uma linhagem. E elas se levantam como estruturas mentais, raciocínios. Bota a mão na sua cabeça. Aqui estão a sua mente, vontades e emoções. Ah, mas eu não estou bem. No dia bom, no dia mal. Isso aqui precisa servir a causa. É uma estrutura que Deus me criou assim. Precisa servir uma causa maior. Se eu não estou bem, é óbvio que eu vou procurar os profissionais. Eu vou procurar pessoas conselheiras, sérias. Confessai os vossos pecados uns para os outros, para serem curados, e tantos outros textos. Mas não vai dizer se eu vou ou não vou à igreja. Não vai dizer se eu vou deixar ou não de congregar. Tem alguém aí? Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mal. Você pode fechar os seus olhos e declarar: Tu tens meu coração no dia bom, no dia mal. Cuidado com o que você declara. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mal. É sobre isso. Certa vez, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas há um irmão chegando e visitando. Não dá tempo de falarmos os detalhes, mas certa vez meu pai sofrido um acidente que o levou à morte cerebral. Nós estávamos 11 anos orando pela restauração do meu pai, um pastor que estava afastado dos caminhos do Senhor. E Deus veio com o seu de repente. Ele sofreu um acidente terrível, foi até apareceu no RJTV. E aí ele entrou em morte cerebral. Os médicos falaram: já prepara o plano funerário. E quando eu cheguei, estava pior no outro dia. E era a minha escala para servir o Senhor no louvor. E com muito carinho, os líderes de louvor e os meus pastores chegaram e falaram: ai, nós sabemos. Ai, lembra, Messias, Michele? Vai lá, pode sentar, está de licença. Aí eu: na minha hora não. Porque não é que eu vou provar para o Senhor, eu vou provar para mim mesmo que Ele tem o meu coração, Ele tem a minha vida no dia bom e no dia mau. E se eu passar pelas águas, se elas não
eu não vou estar submersa nas águas, é isso. Isaías 43. Se eu passar pelo fogo, eu não vou me queimar. E eu me lembro de todas as canções que eu ministrei naquele dia. Eu me lembro que eu cantei aquela do Trazendo a Arca. Pode erguer as suas mãos aos céus. Olhe para os seus desafios e declare: Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. Testemunho que eu quero dar para os meus filhos, porque eu não quero deixar somente, ou se tiver que deixar ou não, uma herança que eles vão desfrutar. Isso é bom, isso é bíblico até. Eu preciso deixar um legado. No dia que eu descer a sepultura, eles vão lembrar: a minha mãe não era perfeita, e ela gritava, ela fazia umas coisas de mãe. Você não. Isso é incrível. Só eu. Mas a minha mãe, ela amava o Senhor acima de todas as coisas. Sabe o que são coisas? São estruturas. Coisas. Sua carreira, o seu trabalho é só uma estrutura para servir a causa pelo qual você foi comprado. Até a sua casa é uma estrutura para servir. As estruturas existem para servir a causa. As estruturas existem para servir a causa. As estruturas existem para servir a causa. O seu trabalho, a sua carreira, a sua empresa, suas finanças tem um propósito. E quando há um desequilíbrio, quando há uma troca, quando o trabalho está em primeiro lugar, quando a minha vontade, quando o que eu acho está em primeiro lugar, o que eu acho está na minha psique, também é uma estrutura mental. Não gostei, bebe água gelada, bebe café com açúcar, volta e pede perdão, porque existe uma lei do perdão. Não é concordar com tudo, é caminhar a segunda milha. Eu creio nessa igreja. E quando há um desequilíbrio, há um roubo na causa. Existem os ladrões das causas. O que está roubando você da causa não é você ter um devocional de 3 horas, não sei. É você tentar fazer como Daniel 3 vezes ao dia. Está no trabalho, está no BRT, está no trânsito, está lavando a louça. Medita na lei. Eu tenho meditado em Provérbios. Eu não vou pregar aqui para você Provérbios, porque é algo pessoal meu com Deus. O Senhor não permitiu ainda eu pregar. Mas ele só fala assim: olha, filha minha, medita na lei. E às vezes estou numa situação, ele lembra da lei. Mas eu não estou nem sentada fazendo meu devocional, falando em línguas. Mas eu estou meditando diariamente na lei. E a gente vai deixando a Bíblia aberta ali perto. Vai sendo inteligente. Seja inteligente, não se boicote. Porque existem os roubadores, os ladrões da causa. Tem alguém aí, gente? Vou falar primeiro sobre isso.
Sabe o que a gente precisa nesses dias fazer? Para não se auto-sabotar, para não se esquecer, porque os dias são maus, são urgentes, é correria mesmo, eu sei. Drena a nossa alegria, a nossa energia, nosso humor. É intencional dos últimos dias. As distrações, fazem distrações. Sabe o que você tem que fazer? Eu tenho procurado me esforçar para fazer isso. As distrações têm que ser radical. Eu anotei do meu jeito, tá, gente? Eu anotei assim, é como se fosse Priscila. Com as distrações, seja radical. O que é distração? Eu não sei você. De alguma forma, se te edificar, eu vou falar. Isso aqui é a maior das distrações. Simples assim. A criança, que criança, adulto, o velho, o empresário, o pobre, o rico. Isso aqui é a maior distração. Quem tem aquele aplicativo que mostra o tempo de uso, quem tem? Você não tem nem coragem de ir lá, né? Eu sei que você não tem. Quem não tem coragem de ir lá no tempo de uso? Porque a gente vai calcular com o nosso devocional, eu vou ver que a estrutura não está servindo a causa. Porque o tempo de uso é maior do que o da causa. Eu estou saindo de algumas distrações, me esforçando. Eu estou fazendo aqui, ó, detox. Não vai me achar muito no Instagram esses dias, não. A gente divulga sempre a igreja, para que o evangelho chegue a outros. A gente vai pedir a equipe para ajudar. Mas eu não preciso me comparar com a medida do outro. Porque a primeira estratégia do Instagram, com aquele filtro perfeito, é uma comparação com a medida do outro. Isso não é para você, meu irmão, sabe assim, cara? Em amor. Fala comigo, distrações. Pecados. Pecados, a escritura fala em pecados, a palavra grega para pecado é errar o alvo. Não que você queira fazer, não que eu queira fazer. Às vezes aconteceu, Jesus falou, errou o alvo, queria fazer o certo, mas fez o errado. Lembra de Romanos 7? O bem que eu quero, esse eu não faço, porque o pecado que habita em mim. Então está falando do pecado? Errar o alvo. Mas deixa eu te falar, se você sabe que aquilo ali é uma iniquidade, uma tendência, é um modelo geracional já, para te fazer cair, não fica flertando nesse lugar. Foge. Pessoas com tendências, com todo respeito, a gente fala isso de verdade. A depressão não flerta no quarto escuro. Abre a janela, caminha na praia, leva a escritura, respira, come uma boa refeição. Gente, tem alguém em casa? Não flerta com o pecado. Distrações, pecados, vaidades. Sabe o que a gente tem que fazer com toda a vaidade? A gente sempre no culto de domingo a gente bota a melhor roupa, né? É normal. Até porque a escritura em tantos textos fala, principalmente no Antigo Testamento, acerca da excelência como sacerdotes. E até o povo estava diante de Deus, ok. Mas não estou falando disso, estou falando de vaidades diárias que nós alimentamos como pequenas plantinhas que parece que ninguém está vendo. Sabe o que você faz com essa vaidade? Sacrifica. Joga no lixo. Sacrifica. Sabe por quê? Existe uma causa muito maior. Quem sabe o que vai ser do nosso dia amanhã? Sacrifica. É vaidade. Cada um leva para a sua realidade pessoal. Você sabe o que é vaidade para você? E estruturas, como nós falamos. Pastor, então o que eu faço com as estruturas? Eu não posso servi-las. Mas a estrutura eu preciso discernir. Ter maturidade com elas, para o uso delas, para que elas sirvam com o propósito. Tudo, na minha casa, minha vida, meu corpo, tudo eu preciso servir com maturidade e com propósito. Então eu falei de coisas que nos afastam da causa maior pelo qual nós fomos comprados. E aqui nós vimos aquelas duas parteiras, elas mesmo diante da morte, com pureza no seu coração, elas temeram a Deus, porque elas estavam vivendo por uma causa que era maior do que a própria vida delas. De fato, a vida delas estava em risco. Mas eu quero ler aqui, já caminhando aqui para um lugar com vocês.
Êxodo 1, do 8 ao 14, rapidamente. Vamos projetar que a gente ganha tempo. Êxodo capítulo 1, do 8 ao 14. E ainda falando dos ladrões, daquilo que roubam, daquelas coisas que roubam a causa pelo qual nós fomos comprados. E aqui nós vimos as parteiras vêm depois, ok? Eu li antes. Levantou-se o novo rei no Egito, que não conhecera José. Pode seguir. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, trabalho, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais eles se multiplicavam e mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar ainda mais a vida com dura servidão, com barro, com tijolos, com todo o trabalho do campo, com todo o serviço no qual, em que na tirania os serviam. E o rei do Egito ordenou as parteiras, e aí sim chegou no texto que eu li antes. E aqui havia uma palavra, lembra, sobre Abraão, que em ti seriam benditas as famílias da terra, e havia uma palavra de multiplicar, de crescimento. Mesmo com o trabalho aumentado, eles continuavam crescendo. Por quê? Porque em essência eles eram frutíferos. A essência deles era ser frutíferos. Mas eu quero te dizer que muitas vezes o maior ladrão da nossa causa, do propósito de Deus para a nossa vida, é o nosso trabalho. E às vezes até na igreja local. Mas em essência, eles eram frutíferos e continuaram se multiplicando. E aí o rei, já não contente, deu trabalho, deu mais trabalho, levanta as parteiras, como nós lemos. As parteiras não obedeceram. E aí tem um versículo aqui, Êxodo 1, 22. Segue para o versículo 22. Em Êxodo 1 ainda. Ele fala da servidão, da mais servidão, fala com as parteiras. E no versículo 22... Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixarei viver. Ele falou a todo o povo. Só que ele está dizendo, já que as parteiras não deram conta, todo mundo está liberado para matar as crianças. Por quê? Porque ele sabia que existia uma causa para aquele povo. Existia um propósito, uma palavra sobre aquele povo. E Faraó representava um principado naqueles dias, entendendo que existia uma causa, um propósito pelo qual aquele povo estava ali. E ele falou assim: não é só as parteiras não, todo mundo está liberado para matar. E no meio do caminho Deus levanta Moisés, um libertador, que no primeiro momento, não dá tempo de lermos aqui hoje. No primeiro momento, toda a história dele, que é tão longa e tão rica, tão pedagógica para eu e você, ele não entende. E não vou falar aqui hoje muito da história de Moisés, mas eu só quero me deter em um ponto. Moisés, ele estava muito confortável já, fugindo do propósito dele. Deus libera uma palavra, Deus tem um encontro com ele, Deus libera uma palavra e ele foge do propósito. E quando ele está lá confortável, lá com o Jetro, cuidando das ovelhinhas do sogro, ele tem um encontro real com o Senhor, naquela sarça. E eu quero dizer que nesses dias, mesmo que eu e você possamos estar distraídos, desistentes do propósito, da causa pelo qual nós fomos comprados, ainda há um anseio no coração de Deus em se encontrar com você, em se encontrar comigo. Porque existe uma causa que nem mesmo o Faraó pôde parar. Ele deu ordem ao povo para que cometesse assassinato. Não pôde parar. Porque existe uma causa que é maior do que qualquer principado e potestade. E a igreja está entendendo isso.
A igreja está entendendo isso. Então tira as distrações, tira as vaidades, sacrifica, não flerta com o pecado, se posiciona, que toda a estrutura na sua vida que é boa e é de Deus possa servir a essa causa. Se posiciona de forma radical, vença a intimidação das vozes. Eu estou correndo aqui. E no meio do caminho Deus lembra da palavra. A escritura fala que Deus lembrou, oh meu Deus, Deus lembrou da palavra que Ele tinha liberado sobre Abraão. E Ele libera a mesma palavra sobre Moisés. Êxodo 3. E Ele fala, vamos ler rapidamente. Êxodo 2, ainda 23 ou 24. Êxodo capítulo 2, 23 e o 24. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Existia uma causa. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da causa. Lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E no capítulo 3, novamente, o Senhor encontra, como eu falei, com Abraão, com Moisés, naquela sarça. E ele relembra a palavra, que era a causa pelo qual ele existia, que aquele povo existia. Mas deixa eu te falar ainda sobre estrutura. Isso é muito importante nesses dias. Preste atenção aqui. Nós estamos caminhando para o encerramento. Toda a história se segue, você conhece, de todo o livramento que Deus deu ao povo de Israel através de Moisés. E no meio daquele deserto, Deus dá instruções claras a Moisés. E ele fala, estabelece uma estrutura no meio desse deserto. Estabelece uma estrutura no meio desse deserto. E é a tenda ou o tabernáculo. Mas vem cá, Moisés, vem aqui para perto. Moisés, essa estrutura vai servir a uma causa maior. Vocês vão precisar, Deus começa uma pedagogia, ensinando o povo a se mover e ensinando o povo que a estrutura tinha que servir a causa. Quer ler? Números 9, versículo 15 ao 23. Números capítulo 9, do 15 ao 23. Quando Moisés estabelece, e Moisés já movido por uma causa, que é o que era o motivo de Moisés existir. Ele estabelece, ele obedece, ele arma a tenda, ele estabelece a tenda, o tabernáculo. Em Números 9, do 15 ao 23, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria e de noite já havia aparência de fogo. Pode seguir. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, eles paravam, eles acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Parece meio repetitivo. Até o 23. Pode seguir. 21. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam, levantavam o acampamento. Versículo 23. Segundo o mandato do Senhor se acampavam, e segundo o mandato do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Eles estavam disponíveis para servir. Eles estavam entendendo que aquela estrutura maravilhosa estava ali para servir, mas a causa maior era a glória de Deus.
E quando havia uma manifestação da glória de Deus, eu imagino que não era fácil. No meio do deserto, cansativo, com criança, com animais, armava o acampamento. Simples assim, inegociável. A nuvem saiu, desarma tudo. E os trombeteiros, desarma. Próximo lugar, vamos seguir a nuvem. E a nuvem vai para lá, agora a nuvem vem para cá. Arma tudo de novo? Tudo de novo. Vocês viram quantos versículos que nós lemos que pareceu repetitivo, intencionalmente para nos ensinar algo? Deus está levantando uma geração de homens e mulheres, de filhos e filhas, e você faz parte disso. Famílias sacerdotais para a última hora, que vão se mover com a nuvem do Senhor. Mas que primeiro vão clamar: Senhor, se não está bem, restaura, cura, eu me abro, eu quero tirar as distrações, as coisas boas, lícitas, os pecados, eu quero limpar-me, Senhor, com a pureza daquelas parteiras. Mas eu quero seguir a tua nuvem. Eu não vou. O que você me permitiu ter, ou o que você me permitiu ser, não é maior do que a causa pelo qual eu fui comprado. Quantos têm uma carreira, talvez, que você já entende a sua vocação no seu trabalho, ou um negócio, seja ele pequeno ou grande? Vamos lá. Quantos já trabalham numa vocação, numa carreira? Levanta a mão aí, gente. Não é bom, né? Fluir naquilo que Deus nos chamou. Deixa eu te dar uma notícia. Não volta para a sua semana fazendo no seu caderninho as listas de prioridade, onde essa estrutura que Deus permitiu ter é maior do que a causa. Existe uma causa. Existe uma causa. E eu vim aqui nessa noite para te acordar, para dizer para você que existe uma causa. Existe uma causa que é muito maior do que a sua carreira, do que o seu trabalho. Existem pessoas que dão dízimo do tempo ao Senhor. Pegam o seu tempo, calculam, dizimam ele ao Senhor. Que tal se nós começarmos a fazer isso? Porque existe uma causa que é maior do que essa estrutura aqui, ó, do que o tempo. E o povo de Israel, ele se movia conforme a nuvem. Ele se movia conforme a nuvem. Eles estavam disponíveis. Fala assim comigo: disponível. Sabe qual é a questão? Que Deus precisa achar em você, em mim, não perfeitos, mas disponíveis. Tem alguém disponível aí? Gente, pode vir cheio de síndrome, não tem problema, mas venham os disponíveis. Pode vir, não tem problema. Ah, mas você não sabe a história da minha vida. Mas vem para servir a uma causa que é maior do que a nossa vida. Você vai olhar para trás. Ele me curou no meio do caminho enquanto eu servia os meus irmãos. Curou. Ou você acha que o fim do testemunho que eu contei naquele primeiro dia, onde meu pai estava em coma, com morte cerebral, no que se deu? Em 3 meses nós estávamos igual a assembleiano. O hino da vitória. O faraó dizia aqui, ó, no meu cangote: você sabe que amanhã quando você chegar, vai estar morto, né? E eu falava assim: se tiver que morrer, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou dar o meu melhor no dia bom ou no dia mau. Que a minha vida suba. Como nós temos um testemunho, né, que é contado aí entre os avivamentos dos moravianos, dos meninos moravianos. Quem conhece esse testemunho? Que eles se entregavam. Mas vocês vão sem, vocês sabem que não podem voltar, né? São meninos. Que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de mim. A Escritura fala em Isaías 53 que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, a sua alma ficará satisfeita. Mas a questão que os moravianos entenderam e foram num barquinho sem volta é que o Cordeiro receba através de mim a recompensa do seu sofrimento, para que o Cordeiro... Lembra dessa música não, né? Se você parar de cantar eu vou lembrar. Tira aí. Não vou lembrar não, depois eu canto outro dia. Volta lá no YouTube.
E a canção fala que a Nívia ministrou há muitos anos atrás, há uns 20 anos, ela fala que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através de nós. Que você possa olhar para os seus filhos dormindo. Mãe tem essa neura, gente, é normal. É comum, não pode ser normal, ao contrário, é comum, só não pode ser normal. A gente olha para os nossos filhos, fica botando a mão, parou de respirar, não dorme nem direito. O filho está grande, continua, gente. Quem tem filho grande? Ou melhora? Dá um negócio ainda, né? Que você possa olhar para os seus filhos dormindo e falar: Jesus, eu fico meio cheia de medos, mas que o Cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento através dos meus filhos. Porque a minha casa precisa servir a causa. A minha família precisa servir a causa. E eu vou me mover conforme a nuvem, conforme a arca me levar, eu quero me mover. A gente precisa encerrar. Mas Hebreus fala, Hebreus 8, para nós encerrarmos, do 5 ao 6. Hebreus 8, do 5 ao 6. Eu estou querendo lembrar a música ainda, tá, gente? Tá boa. Hebreus 8, do 5 ao 6, nós falamos já aqui um pouco sobre Moisés, tudo que Deus fez através dele, apontando para uma palavra que havia começado em Abraão. E Moisés, com uma destemido, sai do Egito com aquele caixão, que era uma palavra, o cumprimento de uma palavra. E ele estabelece a tenda, e como nós lemos, o povo armava, desarmava segundo a nuvem, porque a estrutura servia à causa, que era a glória de Deus no meio do povo. Mas tudo isso, gente, devia ser apoteótico demais, um negócio muito grande, poderoso. Mas a Escritura fala que tudo isso, os quais ministravam em figura e sombra, fala assim comigo, sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo de que foi mostrado no monte. A estrutura seja feita certinha. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto ele também, o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, a promessa que estava sobre Abraão. E Jesus, o escritor de Hebreus está dizendo, ok, o que aconteceu ali foi maravilhoso, mas era só uma figura pedagógica, profética, para apontar para Jesus, que é a causa pelo qual nós existimos, e é mediador de uma maior aliança. Existe uma aliança maior ainda do que a de Abraão, em Jesus. Jesus, fala Jesus. Jesus, fala Jesus. Diga o seu nome, feche os seus olhos. Diga o seu nome, feche os seus olhos. Jesus. Qual é a causa? Causa hoje é Cristo. Nossa causa é Cristo. Podem vir os músicos. Por fim, Marcos 8, 35. Abre aí. Marcos 8, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa, fala causa. E quem quiser perder a sua vida pela causa, pelo motivo de existir, que é qual? De mim e do Evangelho, salvá-la. Para o cumprimento dessa palavra, para que eu possa me envolver na causa de Cristo e do Evangelho, por causa de Cristo e do Evangelho, eu preciso ter uma disposição interior de negar a minha vida, de não ter a minha vida como mais preciosa do que tudo. A garantia do cumprimento dessa palavra é a minha disposição interior de não ser perfeita, mas de não ter a minha vida como preciosa. Fique de pé no seu lugar.
Existe uma causa. E o Evangelho, olha aqui para mim. Mas o Evangelho é para salvar a minha vida, né? O Evangelho é para me proteger, para que eu esteja num lugar seguro. Não! O Evangelho é entrega. O Evangelho é sacrifício. É o contrário do que é falado aí. O Evangelho não é para você se proteger num lugar onde nada vai te atingir. É mesmo que você ande pelo vale onde a morte faz sombra, Ele estará com você. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é entrega. Não é reter, é dar. Faz sentido isso? Então aqui Jesus está dizendo: quem quiser salvar a sua vida vai perder. Quem quiser proteger a sua estrutura vai perder. Mas quem quiser salvar a sua vida nesses dias em que nós vivemos, quem quiser salvar vai perder. E quem quiser perder por causa do Evangelho vai salvar por causa de mim, do Evangelho. Fala assim: Cristo e o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa causa. Por isso o apóstolo Paulo, em diversas vezes na Escritura, ensinando aos irmãos, ele fala: por essa causa eu me coloco de joelho. Existe uma causa pelo qual eu vivo. Existe um motivo pelo qual eu vivo. E Deus nesses dias está reacendendo no seu coração a causa pelo qual você foi comprado. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Vamos orar. Eu queria que você liberasse a sua voz com as suas próprias expressões, com a sua própria palavra, suas próprias palavras. Você que está na sua casa também, feche os seus olhos e comece a orar e dizer: Senhor, realinha o meu coração. Eu não quero me perder nas estruturas que você me permite ter ou ser. Eu quero sacrificar o que tiver que ser sacrificado. Eu quero tirar todas as distrações. E eu quero me mover conforme a tua nuvem, Senhor. Eu quero estar disponível nesses dias. Faz reacender, faz reacender, faz reacender a causa do Evangelho de Cristo. Que os meus filhos saibam. Que os meus filhos saibam a causa pelo qual nós vivemos e existimos. Vamos lá, faça você a sua própria oração. Se você quiser colocar a mão sobre o seu coração, levantar as suas mãos. Vamos, vamos, vamos. Deus está realinhando a sua igreja. Deus está realinhando a nossa rota.